Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no dia de hoje vamos ver o comentário de uma comentadora política que diz que o Chega tem que se decidir entre ser um partido disruptivo e revolucionário, enquanto José Gomes Ferreira, no mesmo estúdio que ela, sugere basicamente que o Chega não sabe bem o que quer ser internamente. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Tem também o meu MBWay na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. Mas bom, eu venho-vos então mostrar aqui o que Catarina Castro disse sobre os posicionamentos mais recentes do Chega, nomeadamente associados à eleição do Presidente da Assembleia da República, e que eu acho que são dignos de ser ouvidos, até porque estes comentários estavam a ser moderados por José Gomes Ferreira, que é uma pessoa que tendencialmente tem o meu respeito e por isso é uma pessoa que eu considero ser algo imparcial, apesar de, obviamente, como em tudo nesta vida, existirem discordâncias. Portanto, vamos então ouvir o que é que Catarina Castro tem a dizer sobre os posicionamentos do Chega e sobre a decisão que o partido tem que fazer do ponto de vista da sua identidade. Vamos ouvir. Sentido de Estado e patriotismo em relação à situação e contexto atual. Nem de propósito, uma fonte do governo, ou próxima do governo, dizia-me assim, do PS e do Chega: eles estão mortinhos para que caia tudo e haja eleições. Pronto, se calhar isso demonstra pouco sentido de maturidade democrática e sentido patriótico para com o país. E isto não deixa também de ser alguma motivação para chamar a atenção de que na Assembleia da República estão sentados senhores e senhoras eleitos por cada um de nós, pelo cidadão, e nesse sentido tem que ter um sentido de responsabilidade patriótica e não partidária. E, portanto, se calhar faz sentido voltar a reforçar a questão, até uma questão levantada. Eu penso que logo após logo no dia ou no dia seguinte àquilo que foi a tomada de posse, a primeira tentativa de tomada de posse da Assembleia da República. Do Presidente da Assembleia da República. Pronto, no comentário do José Miguel Júdice, que comentou uma coisa muito importante, tentou colocar o Chega numa posição de se definir como o poder revolucionário ou o poder disruptivo. E tem toda a razão quando diz isto, porque uma coisa é ir tentando conquistar algum terreno e, portanto, ter alguma vantagem face àquilo que é o poder negocial crescente. Outra coisa é ser um poder disruptivo que simplesmente a única coisa que quer é destruir o sistema. E, portanto, chega um bocadinho... Desculpem-me a interrupção desde já, mas eu gostava de falar aqui sobre o tema que a comentadora está a comentar e passa redundância. Ora, eu acho que é importante referir que é algo normal que o PS e o Chega vejam a possibilidade de queda do governo, porque o próprio governo, mesmo sendo minoritário, poderia ser estável. Aliás, isto são palavras do próprio governo, que acho que foi o líder da bancada parlamentar, o Hugo Soares, que já tinha dito que governos minoritários é algo habitual nas democracias liberais na Europa e, portanto, não era algo de estranhar e que poderíamos efetivamente ter estabilidade com governos minoritários. Disse também, e relembro as palavras dele, que maioria absoluta não é sinónimo de estabilidade, e eu aí concordo com ele. Aliás, vimos isso com o Partido Socialista. A maioria absoluta não é sinónimo de estabilidade. Existem muito mais fatores que medem a estabilidade propriamente dita. Agora, eu acho que é importante, até pelo comentário do José Miguel Júdice, que esta senhora acabou de citar, e ela, ao mesmo tempo que diz que o Chega tem que decidir entre ser um partido disruptivo e ou revolucionário, fala do respeito que os partidos devem ter pelas escolhas dos portugueses. Bom, eu acho que é importante, porque a pergunta que eu quero colocar é: o Chega, quando foi a eleições nas legislativas, o Chega não disse para o que veio? Qual é que foi a campanha de André Ventura? A campanha de André Ventura não é Portugal precisa de uma limpeza, passa o slogan político. A campanha de André Ventura era disruptiva. As pessoas que votaram no André Ventura sabem perfeitamente no que votaram. E, portanto, quando a Catarina Castro diz mas André Ventura tem que ter respeito pelas pessoas que votaram nos mais diversos partidos, independentemente de se gostar ou não do resultado, temos é que ter um sentido patriótico para haver estabilidade democrática. Eu acho que estes comentadores, e em Portugal principalmente, estamos muito habituados e vemos na estabilidade quase o bem máximo, não é? O bem máximo na política é estabilidade. Não, meus caros. Perdoem-me, mas se nós todos concordamos que há problemas graves no país, que há problemas estruturais no país, que há indícios de que os princípios onde foi construída esta democracia não são grande coisa, se nós percebemos que há viés
ideológico até na Constituição Portuguesa, por que raio é que nós havíamos de querer estabilidade? Passando aquela expressão popular, equipa que ganha não mexe, não é? Se a equipa está a perder, convém mexer nela. Eu estou-me a borrifar para a estabilidade, eu já disse isto antes e volto a dizê-lo. Estas pessoas veem na estabilidade um bem em si. Não. A estabilidade é interessante quando o país está com bons ventos e está a ser levado por bons ventos. Se o país não está a ser levado por bons caminhos, por que raio é que haveríamos de querer estabilidade? Queremos estabilidade em direção à falésia? Não queremos, eu acho que não, parece-me que não. Portanto, esta senhora diz que se deve ter respeito e esta questão da estabilidade democrática, que para ela é um bem essencial, ela que compreenda que a estabilidade democrática, primeiro é o governo que tem que criar e, portanto, esse dedo não deve ser apontado ao Chega. E depois a questão do Presidente da Assembleia da República para mim foi clara. Luís Montenegro não, porque Luís Montenegro não fala, mas os líderes, o líder da bancada parlamentar e outros representantes importantes do PSD vieram dizer que não houve nenhuma negociação e, portanto, que o Chega estava a alucinar quando falou de um acordo. No entanto, quando esse acordo foi referido por André Ventura e disse que não ia cumprir a parte dele e que iam votar contra, aparentemente o PSD veio dizer e tal, mas nós cumprimos a nossa parte. Então, mas cumpriram a vossa parte do quê? De um acordo que não existia? É um bocadinho estranho, parece-me a mim. E, portanto, eu acho que esta senhora também deveria ter isso em conta, porque a estabilidade em si não é um bem. A estabilidade não é um bem só por si. É importante ter estabilidade, obviamente, estabilidade política é importante, é interessante, quando o país tem um rumo adequado. Eu não quero um país estavelmente na miséria. Eu não quero um país de forma estável, miserável. Da minha parte é isso. Vamos ouvir o resto. Em cada vez mais à altura de percebermos o que é que o Chega quer ser e perpetuar em termos eles próprios sabem. Aí já é mais grave, não é? Claro. Porque a realidade é que não deixamos de ter um conjunto de deputados já relevante, eleitos, e cujo sentido, mais uma vez, isto não é só para o partido especificamente do Chega, é para todos os que estão sentados na Assembleia da República, que estão lá para servir o povo, não estão lá para servir os seus interesses nem pessoais nem partidários e, portanto, o sentido patriótico tem que prevalecer sobre toda e qualquer outra iniciativa ou motivação. E só lá estão, se todos os dias de manhã acordarem e pensarem o que é que eu posso fazer. Em primeiro lugar, só terminar com este argumento, com pelo menos os 2 milhões de pessoas que são portuguesas e que vivem no limiar da pobreza extrema. Mas o PS também tem que se definir se quer ser a oposição construtiva e líder da oposição ou se quer ter um comportamento que leva à queda na próxima curva, do governo na próxima curva. Mas aí é aplicável a todos os que estejam sentados na Assembleia da República. Portanto, eu aí não escolho cores políticas, acho mesmo que é um sentido patriótico individual e pessoal e acho que, acima de tudo, mesmo em termos de PS, a liberdade de voto é sempre possível. Perguntado de outra maneira, o que é que fica melhor ao governo da AD e ao seu líder, Luís Montenegro? É fazer de vítima e fazer uma gritaria a cada vez que não consegue passar uma lei no Parlamento, a começar pelo IRS, como vimos, teve que ser adiada a votação para não levar um chumbo? Ou é, pelo contrário, fazer acordos, tentar acordos ao máximo, dialogar ao máximo e conseguir acordos antes das leis irem à votação? O caminho será sempre o segundo e eu penso que essa iniciativa existe exatamente também numa pasta que é o Ministro dos Assuntos Parlamentares e, portanto, o diálogo tem que acontecer. Capacidade? O Ministro dos Assuntos Parlamentares e o Primeiro-Ministro e a equipa? Tem que a ter e tem que a demonstrar no sentido de urgência. Agora, também é difícil, ou seja, é difícil pedir a alguém para negociar com quem não está para negociar, com quem não é confiável para se negociar. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que, do ponto de vista de perplexidade, na noite em que se tentou fazer realmente a tomada de posse do Presidente da Assembleia da República, André Ventura, a primeira reação que teve era que não tinha sido o seu próprio partido a votar contra. É importante também referir, quando esta senhora falar da eleição e disser que existem partidos que não são de confiança, nomeadamente refere-se ao Chega, disse a própria, eu acho que é importante dizer mais uma vez que efetivamente existiram negociações por chamada, porque ao contrário do que se passou com o Partido Socialista, porque aparentemente são os aliados principais do PSD, ao contrário do que se passou com o Partido Socialista, houve uma chamada do líder da bancada parlamentar para o líder da bancada parlamentar do Chega, houve uma chamada sobre a possibilidade do Chega eleger Diogo Pacheco de Amorim no caso. E, portanto, quando essa chamada foi feita, que ela existiu, obviamente, ficou acordado
que o Chega iria aprovar a Guiar Branco. O que é que se passou no dia, na manhã, antes da votação e na noite anterior? Veio o Paulo Rangel à televisão dizer, e tal, não houve acordo nenhum, ninguém negociou, etc. Veio o Nuno Melo dizer, e tal, não negociámos e isto, aquilo e o outro. Nuno Melo esse que mais tarde veio dizer que falava pelo CDS, não falava pela AD. É engraçado que o Nuno Melo só fala pela AD quando lhe dá jeito. Quando não é conveniente, fala pelo CDS. Portanto, obviamente, primeiro não faz sentido que o Chega fosse fazer um acordo com o Nuno Melo enquanto líder do CDS. O CDS é completamente irrelevante do ponto de vista da eleição de um vice. E, portanto, o CDS votar a favor de Diogo Pacheco de Amorim era completamente irrelevante. Portanto, esta foi uma peta que o Nuno Melo nos espetou em direto e que achava muito engraçado. Ele disse que não houve negociação, no entanto, veio dizer mais tarde que estava a falar em nome do CDS, o que eu acho que é muito engraçado. Portanto, o Chega predisposto a negociar. André Ventura andou este tempo todo a dizer que estava disponível para a negociação. O líder da bancada parlamentar fez a negociação porque Luís Montenegro não teve a decência de vir falar com André Ventura. E, portanto, no dia a seguir de manhã, Luís Montenegro opta por marcar uma reunião com Pedro Nuno Santos. E Pedro Nuno Santos, com falta de sentido de Estado, em vez de ser um grande estadista, como quiseram transparecer nos meios de comunicação tradicionais, Pedro Nuno Santos fez um negócio bem sucedido e bastante lucrativo para o PS. Porque o PS não só acabou por aprovar aquilo que faria desde o início se tivesse negociado com o PSD, como ainda conseguiu um Presidente da Assembleia da República para a segunda metade do mandato, e que, se me perguntarem a mim, provavelmente não chegamos à segunda metade do mandato. Eu acho que no Orçamento de Estado o Governo fica arrumado. Mas efetivamente é isto. Meus caros, efetivamente é isto. Vamos ouvir os últimos segundos para terminar o vídeo. Essa foi a primeira reação que o líder do Chega teve e que não era verdade e, portanto, quer dizer, às tantas não se consegue diagnosticar nem negociar com quem possa ter este tipo de comportamentos. E isto não quer dizer que o Chega não tenha pessoas altamente qualificadas, interessadas e com bons projetos para o país. A questão aqui é, há que definir o Chega em que momento é que tipo de presença é que quer ter, que tipo de história quer criar para o país, porque não ser confiável significa que não é negociável também colocá-los à mesa. E, portanto, esse é um ponto que nenhum mestre da negociação, por muito bom que seja, consegue executar. Meus caros, este foi o fim do comentário da senhora. Eu acho que é importante referir aqui mais um ponto, porque ela veio dizer basicamente, para o fim, veio dizer que o Chega, que não era... Aliás, ela até disse durante, não foi para o fim. Veio dizer que o Chega, que era um partido que muito provavelmente que tinha que se definir entre revolucionário e disruptivo. Eu acho importante referir isto porque ela diz que não faz distinções partidárias e, portanto, a mesma responsabilidade se incuta a todos. Eu relembro que o PCP apresentou uma moção de censura ao governo antes de saber qual era o governo. Eu relembro que o Bloco de Esquerda foi favorável a essa moção de censura. Relembro também que a Mariana Mortágua disse que não iria suportar qualquer tipo de governo de direita. Portanto, quando estivermos a falar de ações que são completamente normais e demonizamos as ações única e exclusivamente porque são tidas pelo Chega, eu acho que é importante ter em conta que se vamos respeitar o eleitorado, e o Chega quer respeitar o dele, obviamente, o Chega apresentou-se como partido disruptivo. Neste momento, tínhamos o poder a alternar estavelmente entre PS e PSD, tiveram aqui a vossa estabilidade durante 50 anos, vejam o que deu, estamos na cauda da Europa, e, portanto, tiveram aqui a vossa estabilidade durante este tempo todo, não conseguiram resolver os problemas essenciais. O Chega, e eu pessoalmente partilho dessa opinião, acredita que são precisas reformas estruturais no país. Acredita que não se pode construir uma casa boa por cima de princípios maus. E, portanto, não existe nenhuma flor, nenhuma planta que vá florescer se estiver em terra infértil. Assim sendo, é preciso haver a dita limpeza como é referida por André Ventura. O que é importante referir aqui é, ser disruptivo não é obrigatoriamente querer dar cabo de todo o sistema político, arruinar a democracia e ficar em cima de uma pilha de restos mortais da política portuguesa. Não é nada disso. Mas se efetivamente são precisas reformas estruturais, nenhum outro partido está disposto
a fazê-las. Inclusive, o líder do PSD, que dizia que era o pior orçamento de sempre, que era um orçamento pipi, etc., está a governar o país com o orçamento que criticou e que votou contra. Portanto, se mais nenhum partido é favorável a reformas estruturais e acham que ser disruptivo é obrigatoriamente uma coisa má, eu da minha parte não quero uma estabilidade podre. Eu prefiro que haja algo disruptivo neste momento do que perpetuarmos uma paz de plástico. Não interessa a estabilidade se o país está na miséria. Mas para que é que vocês querem a estabilidade? É a pergunta que eu vos faço, porque é uma palavra de ordem e soa bem, ecoa bem na cabeça dos portugueses. Estabilidade é boa quando os tempos estão bons. É bom manter um sistema a perpetuar-se se o sistema for eficaz para com as necessidades do país, porque é para isso que eles lá estão. A política existe, o Estado existe para servir o povo. O Estado é o dinheiro de nós todos. E, portanto, se existe alguém que tem responsabilidades para connosco, é o Estado. É tão simples como isto. E, portanto, um sistema funcional que sirva aos portugueses deve ser perpetuado. Agora, eu estou-me a borrifar para a estabilidade se o sistema não funciona. É tão simples como isto. Portanto, poupem-me dessa conversa da estabilidade, que é cansativa. Essa questão da responsabilidade democrática é uma questão não existente desse ponto de vista, desse prisma que vocês apelidam de responsabilidade democrática. Responsabilidade democrática e lealdade aos princípios é defender as bandeiras que sempre defenderam desde o início e optarem por dar ao eleitorado aquilo que prometeram. Bom, efetivamente o PS está a tentar fazer isso. E o Chega, quando tenta fazer isso, é uma besta antidemocrática. Não. O Chega apresentou-se como poder disruptivo. As pessoas sabem no que votaram. E, efetivamente, é preciso um poder disruptivo neste momento. Portanto, é isso, meus caros. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. O vídeo também já vai longo. Peço-vos que deixem o like neste vídeo se gostaram. Se não tiverem gostado, também não precisam de deixar, mas comentem o que acharam. Obrigado por estarem desse lado. Têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.